depois de muitas farpas trocadas, a relação entre Donald Trump e Petro deu uma aliviada. Uma aliviada grande. Uma aliviada que fez o Petro até postar o slogan do Trump expandido para as Américas. Que? Make America's Great Again? Que palhaçada é essa? Vamos falar sobre isso com a nossa Bruna Bufara agora no Plantão do Meteoro. Não tô acreditando. É exatamente esse é o comentário, Bruna. E expandiu pra todas as Américas. Cara, primeiro que o Trump não era bem isso que ele queria, né? Não! Rapaz, vamos começar do começo. Petro coloca S em slogan Make America Great Again e diz que Trump gostou. Vocês têm que tá de sacanagem com a minha cara. O presidente da Colômbia foi lá e ele meteu um S no Make America Great Again, no bonezinho, sério. E ele ainda postou lá no Twitter dele: sugeria Donald Trump uma mudança na moda, acrescentar um S na América. Cara. Faça as Américas grandes novamente? Não, né, meu caro? Sério, vamos lá. Outra coisa um pouco bizarra também que teve dessa relação, desse encontro, foi que o Trump deu pro Petro uma cópia do livro dele, A Arte da Negociação, autografada. Escrito You Are Great. Ai, sério. Aí o encontro foi assim, dessa forma cordial, tá? O encontro dos líderes nesta terça-feira na Casa Branca, que estava em meio a tensões entre a Colômbia e os Estados Unidos. Vamos lá, de onde vem as farpas? Trump tinha aplicado sanções contra Petro em outubro de 2025, dizendo que o colombiano tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Isso te parece um pouco familiar? Com qual outro país ele teve esse tipo de discurso? Eles já tinham conversado por telefone no dia 7 de janeiro sobre o desentendimento entre os dois países. Segundo Petro, os dois discutiam a possibilidade de exportação de gás venezuelano através da Colômbia, bem como interesses em comum no combate ao narcotráfico na região. Trump descreveu a jornalistas Petro como fantástico. Vale lembrar que aí, né, o Trump já tinha chamado o Petro de doente, enquanto Petro recentemente disse que Trump estava baseando a sua política de imigração nos nazistas, aonde Petro está correto. O presidente dos Estados Unidos disse a jornalistas que está trabalhando para suspender as sanções impostas a Petro e que os dois prometeram lutar contra o grupo do Exército de Libertação Nacional. Mais tarde, na embaixada colombiana, Petro classificou o encontro como otimista e construtivo. Petro pediu a Trump que trabalhasse em conjunto com as autoridades colombianas para localizar e capturar traficantes de alto escalão que vivem no exterior, inclusive nos Emirados Árabes Unidos, na Europa e nos Estados Unidos. Também afirmou que Trump concordou em mediar a guerra comercial entre a Colômbia e o Equador. Eu não vejo esse encontro de forma tão otimista quanto o Petro. A gente pode inclusive ver ali o tweet da própria presidência em que o Petro está ali falando que a conversa com o Trump foi ótima, que incluiu a reativação da Venezuela, um pacto pela liberdade. Tudo bem. Não, sério. Eu acho que Petro foi um pouquinho longe demais, principalmente quando ele pede ajuda com o narcotráfico, que a gente tem que lembrar que foi a grande desculpa que fez com que Trump sequestrasse o Maduro. Mas sério, vamos ver o autógrafo, Ana, porque é tão patético. É tão patético. Olha ali, Trump, The Art of the Deal, You Are Great. E a assinatura dele. Porque ele não consegue escrever nada mais complexo, vamos combinar? Vamos combinar. E o pior ainda também é a piadinha ali do Pedro, né? Ai, o que o Trump tá tentando me dizer aqui nessa dedicatória? Eu não entendo o inglês muito bem, né? Ai, não me desce. Não
me desce. Porque além disso tudo aí, eles estão citando essa cooperação no combate às drogas. E a gente tem que lembrar aonde isso levou a Venezuela. Na CNN a gente tem um pouquinho mais de detalhe exatamente sobre esse combate às drogas. Vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Trump, afirmou que se deu muito bem com o líder colombiano Gustavo Petro e que o considerou fantástico depois do encontro anterior no Salão Oval da Casa Branca. O encontro aconteceu depois de um ano de tensões e confrontos entre os dois líderes. Ao ser questionado se havia avançado em um acordo para o combate às drogas, uma das principais exigências dos Estados Unidos à Colômbia, Trump afirmou que trabalhará nisso com Petro. Nos demos muito bem. Ele e eu não éramos exatamente melhores amigos, mas não me senti ofendido porque nunca o tinha conhecido. Eu não o conhecia de forma alguma. O presidente americano acrescentou que foi uma reunião muito boa e que os líderes trabalharam em outras questões, como sanções, sem dar mais detalhes. Quando questionado se os Estados Unidos colaborariam com Petro para combater grupos guerrilheiros e organizações terroristas na Venezuela, Trump respondeu: "Eles querem que façamos isso, e nós faremos." Obviamente, isso nos leva a uma análise no USA Today, que é para onde a gente está indo, que é a Colômbia, a cocaína da Colômbia é o próximo, tudo bem, é o próximo alvo depois da Venezuela de Trump? Porque a questão agora realmente é essa, porque ele ameaçou repetidamente colocar a Colômbia numa lista de alvos para ações militares contra o tráfico de drogas, que o Trump está dizendo que o Petro não tem combatido adequadamente. Trump acusou Petro de estar aliado aos cartéis, tal qual ele acusou Maduro, e sugeriu, depois de ter sequestrado Nicolás Maduro, que o líder colombiano, que tem sido crítico ferrenho do seu governo, que ele poderia ser o próximo. Depois de uma ligação com o Petro no mês passado, cujo mandato termina este ano, uma reunião em 3 de fevereiro na Casa Branca, durante a qual Trump disse que discutiram esforços antinarcóticos e sanções, o presidente adotou um tom menos hostil, principalmente agora que eles se encontraram também. Mas a questão que eu queria trazer aqui justamente é essa: para onde esta conversa está indo? E eu vejo ela de uma forma um pouco perigosa, principalmente porque o Brasil fez um trabalho muito bom de retirar o Trump desse discurso do narcotráfico, e o Petro está abrindo esse tipo de diálogo. Extremamente estranho. Trago o comentário aqui do Taylor SB aqui no chat. Isso não cheira bem. Ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso. Ser amigo é fatal. E o Thiago tá dizendo aqui, ou é medo ou é dinheiro. Quando eu bati o olho no chat, eu li ou é medo ou é delírio. Eu acho que vale também, sabe? Pode ser uma estratégia de sobrevivência? Pode, considerando-se que todas as investidas do Trump na América Latina são assim, né? Começa falando do narcotráfico, não sei o que. Aí o que aconteceu com a Venezuela? Foi lá e pegou, né? Sequestrou e tomou conta, disse que vai ficar tomando conta, né? Pode ser uma jogada assim de vamos tentar amenizar, vamos tentar negociar antes que a coisa fique feia. Pode. Me chamou a atenção uma coisa no discurso do Trump ali sobre o Petro, Bruna, que ele fala, no final dessa última matéria que a gente mostrou ali, ele fala, eu não gostava muito dele, não sei o que, mas é porque eu não tinha conhecido ele pessoalmente, depois conheci, eu adorei e tal. Ele disse a mesma coisa do Lula, na verdade. Talvez seja só o efeito do Trump ser um covarde mesmo, né? Que na cara ele não consegue dizer as coisas que ele... Sabe? Esse tipo de covarde, né? Sim. Que xinga e na cara, eu adorei ele, achei ele fantástico e tudo mais. Ou pode ser parte da estratégia dele, né? Tipo, não, encontrou comigo, negociamos, art of the deal e tudo mais. Cara, isso é patético. Nem é ele que escreveu o livro, gente, sério. Não, claro, né? Nem é bom e nem foi ele que escreveu. Mas é uma estratégia certamente
preocupante pensando no âmbito da América Latina. Isso. Né? Você abrir as portas e estabelecer essa coisa de que não, nós vamos aqui fazer uma parceria com os Estados Unidos para eles cuidarem do problema do narcotráfico no nosso país. Ainda mais fazendo uma frente contra a Venezuela, né? Fazendo uma frente para atuar dentro da Venezuela. Exatamente. Não me cheira muito bem. Não. Porque pra mim, basicamente eu leio assim, é mais uma base dos Estados Unidos na América Latina. Exatamente. E outra também que mais um pezinho. Assim como aqui é ano eleitoral na Colômbia também, né? E aí eu não sei também se o Petro tá tentando se aparentar menos de esquerda, se aparentar de uma forma um pouco mais de diálogo, mas... Pode. Uma parte de mim, assim, fica pensando, não, talvez seja só uma estratégia de sobrevivência, né? Pra usar a expressão em inglês, é phony isso, né? Quando você tenta agradar o seu agressor pra ver se alivia, né? Como uma estratégia de autodefesa. Pode ser uma estratégia, né? Em ano eleitoral, isso tem toda a razão, assim. Mas que é uma estratégia que nos deixa muito nervosos? É uma estratégia que envolve um risco? Principalmente porque envolve toda a América Latina e o gesto de colocar Américas ainda no boné é peculiar. Principalmente depois do Trump falar que ele quer governar as Américas. Exatamente, porque esse gesto, eu fiquei pensando muito nesse simbolismo, assim. Porque poderia ser interpretado como quando os estadunidenses adoram falar América como se isso significasse o país deles, né? Ignorando que as Américas são um continente, né? Mas não é nesse sentido. Quando ele põe as Américas no slogan dos Estados Unidos, o que ele está basicamente dizendo, ou pelo menos é assim que eu tendo a ler, que os Estados Unidos vão comandar a coisa toda, né? Meio que Make Américas dos Estados Unidos again, alguma coisa assim, né? Ou põe todo mundo no bolsinho, né, dos Estados Unidos. Tem uma vibe de quintal, tem uma vibe de controle dos Estados Unidos sobre as Américas, né? A gente que está se adaptando ali. Então não é quando eu tava lendo isso no começo, eu pensei, não, será que não é uma vibe assim de vamos tomar conta disso? Vamos mostrar para eles que, vocês não são América, é Américas e tal. Poderia, mas assim, no final das contas, no tom geral da coisa, não me deu essa impressão. Me deu mais uma impressão de submissão à lógica americana e submissão ao poder americano do que um empoderamento e dizer, Exatamente. não, vamos, né? Até porque o fazer grande de novo é sob a lógica dos Estados Unidos, né? Que dizem que, olha, aqui tá tudo perdido e eles têm que trazer a democracia, aquela coisa toda, né? Exatamente, a democracia em forma de bombas e a democracia em forma de mínimo diálogo. Democracia em forma de me dar aqui os seus recursos naturais e não reclama, né? Basicamente, né? O pessoal tá lembrando ali, né? Por acaso vocês sabiam que eles têm diversas bases militares em território brasileiro? Sim, não estou falando base no sentido base militar, mas entende, é mais um país tomado, né? Mais um lugar que cedeu, né? É um pouco, de novo, acho que vou repetir isso, é um pouco preocupante, assim. Eu fico satisfeita que o Brasil teve outra postura, pelo menos em termos de simbolismo, né? Em relação a essa pressão dos Estados Unidos. Pode ser que a gente ainda ceda alguma coisa, né? Essa conversa ainda não está fechada, mas pelo menos a gente não foi lá bajular o Trump. Exatamente. É isso, Bruna. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Ana. Um pouco constrangidos, eu confesso. Constrangidos é a palavra. A gente volta em instantes para mais notícias. Eu espero que não tão constrangedoras do dia.